Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente da hora que você está assistindo, seja bem-vindo e comenta aí. De qual cidade você está vendo essa história? E se essa história apareceu para você, é porque ela merece ser ouvida. Então, já se inscreve no canal para não perder mais nenhuma como essa. O calor de dezembro castigava o asfalto da Faria Lima quando Ana desceu do ônibus lotado, ajeitando o uniforme suado e a barriga de 7 meses que pesava mais a cada dia. O cheiro de ar-condicionado dos prédios espelhados se misturava com o escapamento dos carros importados, criando uma atmosfera sufocante que fazia sua cabeça latejar. Ela segurou firme a marmita amassada, uma velha vasilha de alumínio que a acompanhava desde que começou a trabalhar como garçonete no Bistrô Magnólia, um dos restaurantes mais caros da cidade. A marmita não tinha nada de especial. Era dessas vendidas em lojas de R$1, com a tampa que não fechava direito e uma lateral amassada que Ana sempre tentava esconder com a mão. Dentro, levava o resto do almoço que sobrou em casa: arroz com feijão e um pedaço pequeno de frango. Mas para ela, aquela vasilha representava a dignidade, a recusa em aceitar sobras da cozinha do restaurante, mesmo passando fome. Ana caminhava devagar pela calçada de mármore polido, observando os executivos de terno que entravam e saíam dos restaurantes sofisticados. Aos 24 anos, magra demais para quem estava grávida, tinha as mãos marcadas pela água quente das louças e os pés inchados de ficar horas em pé. Trabalhava 2 turnos no bistrô para conseguir pagar o aluguel do quartinho na periferia e juntar dinheiro para o bebê que chegaria em 2 meses. Naquele dia, porém, algo era diferente. Uma pequena multidão se aglomerava em frente ao restaurante onde trabalhava. Repórteres com câmeras, fotógrafos, pessoas bem vestidas conversando animadamente. Ana pode ouvir risos altos e o barulho de taças se chocando. Aproximou-se devagar, curiosa, e viu através do vidro um homem alto, de terno azul marinho impecável, gesticulando para as câmeras. Era Eduardo Sampaio, um dos empresários mais ricos do país, famoso pelos negócios no ramo imobiliário e pela fortuna estimada em bilhões. É para isso que eu trabalho tanto. Eduardo falava alto para os jornalistas, apontando para algo que Ana não conseguia ver. Para bancar a preguiça de quem não quer se esforçar. A multidão riu. Ana sentiu um aperto no estômago sem entender o motivo. Ela precisava entrar. Seu turno começava em 5 minutos, mas a entrada estava bloqueada pelas pessoas. Tentou passar por entre eles, pedindo licença educadamente. Com licença, eu trabalho aqui. Trabalha? Uma voz feminina perguntou com desdém. Você? Ana se virou e viu uma mulher loira, de vestido caríssimo e joias que brilhavam sob o sol. Era Valentina, a namorada modelo de Eduardo, famosa por suas aparições em revistas de fofoca. Sim, senhora, sou garçonete do restaurante. Valentina olhou Ana de cima a baixo, focando na barriga proeminente e no uniforme úmido de suor. Eduardo, amor, ela chamou em voz alta. Vem ver isso aqui. Eduardo se aproximou, interrompendo a entrevista que dava. Quando viu Ana, fez uma careta de nojo. O que é isso? Esta pessoa diz que trabalha no seu restaurante. Eduardo observou Ana com olhos frios. Ela sentiu o peso do julgamento, da análise cruel, do desprezo não disfarçado. E trabalha mesmo, ele disse finalmente. É a Ana, uma das garçonetes, mas olha só o estado dela. As câmeras se voltaram para Ana, que se sentiu exposta, vulnerável. Tentou se proteger instintivamente, colocando as mãos na barriga. Grávida, suada, mal vestida, Eduardo continuou, claramente performando para as câmeras. É essa a imagem que queremos para os nossos estabelecimentos? Ana sentiu as faces queimarem de vergonha. Os flashes das câmeras piscavam sem parar, eternizando sua humilhação. Senhor Eduardo, ela tentou falar baixo. Eu posso me trocar, me arrumar, se trocar. Você acha que o problema é a roupa? Eduardo riu alto.
O problema é você achar que pode trabalhar nesse estado. Grávida de quantos meses? 7 meses, senhor. 7 meses! E ainda tem coragem de aparecer aqui. O círculo de pessoas aumentou. Clientes do restaurante saíram para ver a confusão. Funcionários se aglomeraram na porta da cozinha. Ana se sentiu como um animal no zoológico, observada, julgada, diminuída. Você sabe quanto custa uma refeição aqui? Eduardo perguntou. Não, senhor. R$ 200. R$ 200 por um prato. E os meus clientes pagam isso para ter uma experiência sofisticada, elegante, não para ver isso. Ele gesticulou vagamente na direção de Ana, como se ela fosse um objeto desagradável. E o que é isso aí na sua mão? Eduardo apontou para a marmita amassada. É meu almoço, senhor. Seu almoço? Eduardo pegou a marmita das mãos de Ana antes que ela pudesse reagir. Isso aqui é o que você chama de almoço? Ele abriu a tampa, revelando o arroz simples, o feijão e o pedacinho de frango. A comida estava fria. Tinha aparência humilde, contrastava violentamente com os pratos sofisticados servidos no restaurante. Pessoal, olhem só! Eduardo levantou a marmita para que todos pudessem ver. Enquanto nossos clientes comem salmão grelhado com molho de maracujá, nossa funcionária come isso aqui: arroz, feijão e frango. As pessoas riram. Algumas fizeram comentários debochados sobre a comida de pobre. Ana sentiu vontade de sumir, de se enterrar no chão. Sabe o que isso me diz? Eduardo continuou. Me diz que você não tem ambição, não tem classe, não tem o mínimo de sofisticação necessária para trabalhar num lugar como este. Ana olhou ao redor, procurando algum rosto solidário, algum sinal de apoio, mas encontrou apenas olhares curiosos, divertidos, indiferentes. Ninguém parecia se importar com sua dignidade sendo destroçada em público. Senhor Eduardo, ela tentou uma última vez, com a voz trêmula. Eu preciso deste emprego. Tenho um bebê chegando, as contas para pagar. E eu preciso de funcionários que representem bem minha marca. Eduardo a interrompeu. Olha para você, olha para esse lugar. Você acha que combina? Ana olhou ao redor. Viu o mármore lustroso do piso, os arranjos de flores caríssimas, os lustres de cristal, os clientes impecavelmente vestidos. E se viu no reflexo do vidro, pequena, cansada, grávida, com uma marmita amassada na mão. Eu posso melhorar, senhor. Posso me cuidar melhor, comprar roupas melhores. Eduardo balançou a cabeça com impaciência. Não é questão de roupa, Ana. É questão de classe. E isso não se compra. Ele devolveu a marmita para ela, mas de forma desleixada. A vasilha caiu no chão, espalhando o arroz e o feijão pela calçada cara. O barulho do alumínio batendo no mármore ecoou como um tiro. Ana se agachou para recolher a comida espalhada, sentindo as lágrimas queimarem os olhos. As pessoas ao redor riram mais alto. Alguns fizeram piadas sobre limpar a sujeira. Ninguém se ofereceu para ajudar. Deixa isso aí, Eduardo disse com desdém. A equipe de limpeza cuida depois. Ana continuou recolhendo os grãos de arroz com as mãos, tentando salvar o que podia de sua refeição. Era mais que comida, era sua dignidade espalhada no chão. Ana! Eduardo chamou, fazendo-a levantar os olhos. Você está demitida. As palavras caíram como uma punhalada. Ana sentiu o mundo girar ao seu redor. Senhor, demitida. Não combina com o padrão do restaurante. Pode pegar suas coisas e ir embora. Mas, senhor, eu preciso. O que você precisa é de humildade para aceitar sua condição. Nem todo mundo nasceu para trabalhar em lugares sofisticados. Ana se levantou lentamente, segurando a marmita amassada contra o peito. Olhou uma última vez para Eduardo, para Valentina, para os jornalistas que filmavam tudo, para os curiosos que assistiam ao espetáculo. Senhor Eduardo, ela disse com a voz baixa, mas firme, o senhor pode me demitir, pode me humilhar, mas não pode tirar uma coisa de mim. Que coisa? Minha dignidade. Ela não está na roupa que uso ou na comida que como. Está aqui dentro. Ela tocou o peito.
onde o senhor nunca vai conseguir chegar. Eduardo riu. Dignidade? Você acabou de ser demitida grávida, sem dinheiro, comendo o resto de comida do chão. Onde está sua dignidade agora? Ana olhou para ele nos olhos, sem desviar o olhar. Está aqui, intacta, porque dignidade não se perde quando alguém nos humilha, se perde quando a gente se humilha. Ela se virou e começou a caminhar em direção à saída, carregando a marmita amassada como se fosse um troféu. Suas pernas tremiam. Seu coração batia descompassado, mas manteve a cabeça erguida. Vai para onde? Eduardo gritou atrás dela. Quem vai contratar uma grávida sem qualificação? Ana parou por um segundo, sem se virar. Vou para onde sempre fui bem-vinda, para casa. E continuou caminhando, deixando para trás o mundo de cristal e mármore que nunca foi seu lugar. Do outro lado da rua, no ponto de ônibus, um homem de terno observava toda a cena. Tinha 45 anos, cabelos grisalhos e expressão séria. Era um rosto que Ana não conhecia, mas que a conhecia muito bem. Daniel Moreira, empresário bem-sucedido no ramo alimentício, havia parado ali por acaso. Estava voltando de uma reunião quando viu a movimentação e decidiu observar. Mas o que presenciou o deixou profundamente incomodado. Ele viu a humilhação, viu a crueldade, viu a dignidade de Ana diante da injustiça. E algo dentro dele se mexeu. Uma memória distante de quando ele próprio foi humilhado por sua origem humilde, quando foi julgado pela aparência e não pelo caráter. Quando Ana passou por ele no ponto de ônibus, Daniel pode ver de perto seu rosto. Havia lágrimas, sim, mas também havia uma força silenciosa, uma determinação que não se quebrava. Ele não falou com ela naquele momento, mas guardou seu rosto na memória. Naquela noite, em sua cobertura na Vila Olímpia, Daniel não conseguiu esquecer a cena. Pesquisou sobre Eduardo Sampaio, sobre o restaurante, sobre a forma como tratava funcionários. Descobriu que não era a primeira vez que o empresário humilhava subordinados publicamente. E tomou uma decisão que mudaria a vida de Ana para sempre. 3 semanas se passaram desde a demissão humilhante, e Ana ainda carregava a marmita amassada para todo lugar que ia. Não porque precisasse mais, mal tinha comida para colocar dentro dela, mas porque se tornou um símbolo de resistência. Toda vez que olhava para os amassados na lateral, lembrava das palavras que disse para Eduardo: dignidade não se perde quando alguém nos humilha. Ana havia procurado emprego em dezenas de lugares, padarias, lanchonetes, mercados, lojas. A resposta era sempre a mesma: grávida de 8 meses, não podemos contratar, muito arriscado, volta depois que o bebê nascer. Algumas pessoas eram educadas, outras nem se davam ao trabalho de explicar o motivo da recusa. O dinheiro estava acabando, o aluguel atrasado, a geladeira vazia, as fraldas e roupinhas do bebê ainda por comprar. Ana acordava todas as manhãs com um aperto no peito, mas se recusava a desistir. Pegava a marmita, colocava dentro dela o que conseguia arranjar, às vezes só pão com margarina, às vezes nada, e saía à procura de oportunidades. Naquela quinta-feira chuvosa, Ana estava voltando de mais uma entrevista fracassada quando decidiu passar em frente ao bistrô Magnólia. Não sabia bem por quê. Talvez fosse masoquismo, talvez curiosidade mórbida. Parou do outro lado da rua e observou o movimento do restaurante onde trabalhou por 2 anos. Eduardo estava lá, como sempre, recebendo clientes importantes na entrada. Usava um terno ainda mais caro que o da última vez. Ria alto, gesticulava com arrogância. Ao lado dele, Valentina posava para fotos com influenciadoras digitais. Ana apertou a marmita contra o peito e se preparou para ir embora quando ouviu alguém falar seu nome. Ana, ela se virou e viu Carla, uma das cozinheiras do restaurante. Era uma mulher de 50 anos, cabelos grisalhos sempre presos num rabo de cavalo, mãos calejadas de tanto trabalhar. Havia sido uma das poucas pessoas gentis com Ana durante os 2 anos de trabalho. Oi, Carla.
Como você está? A gente soube do que aconteceu. Estou bem, Ana mentiu. Carla olhou para a barriga ainda mais proeminente, para as roupas que começavam a ficar largas de tanto Ana ter emagrecido, para os olhos fundos de cansaço. Você não está bem coisa nenhuma. Ana não respondeu. As lágrimas começaram a se formar, mas ela as engoliu. Vem cá, Carla disse pegando o braço de Ana. Vamos tomar um café. Elas foram até uma padaria simples na esquina, longe dos olhos curiosos do bistrô. Carla comprou café com leite e pão de açúcar para Ana, que comeu com uma fome que tentava esconder. Quando foi a última vez que você comeu direito? Carla perguntou. Hoje de manhã. Ana mentiu novamente. Ana, eu trabalho com comida há 30 anos. Sei reconhecer quando alguém está passando fome. Ana baixou os olhos constrangida. Não é fome, é economia. É fome, Carla repetiu com firmeza. E não tem vergonha nenhuma nisso. Eu já passei fome também. Elas ficaram em silêncio por alguns minutos. Ana comia devagar, tentando fazer o pão durar o máximo possível. O que o Eduardo fez com você foi uma covardia, Carla disse finalmente. Ele só falou a verdade. Eu não combino mesmo com aquele lugar. É que verdade? Ana, você era uma das melhores funcionárias que a gente tinha. Pontual, educada, trabalhadeira. O problema não era você. Então qual era? O problema é que gente como o Eduardo acha que pode pisar nos outros só porque tem dinheiro. Ana suspirou. Mas ele tem razão numa coisa. Eu não tenho classe, não tenho sofisticação. Carla bateu a mão na mesa com força. Para com isso. Classe não é ter dinheiro, Ana. Classe é tratar as pessoas bem, independente de quem elas sejam. Classe é não humilhar quem está por baixo. Mas eu comia numa marmita amassada. E daí? Eu também como numa marmita. Minha filha come numa marmita. Metade do Brasil come numa marmita. Isso não faz a gente menos digno. Ana olhou para a marmita apoiada na cadeira ao lado. Às vezes eu penso em jogar essa marmita fora. Ela me lembra de quê? De como me senti pequena naquele dia. Carla pegou a marmita e a examinou com cuidado. Viu os amassados, a tampa que não fechava direito, as marcas do tempo e do uso. Sabe o que eu vejo aqui? Ela perguntou. O quê? Vejo uma mulher que se esforça para comer comida caseira, mesmo ganhando pouco. Vejo alguém que não aceita esmola, que prefere levar a própria comida a depender da caridade dos outros. Vejo dignidade. Ana sentiu os olhos marearem. Você acha mesmo? Acho. E sabe por que o Eduardo ficou tão incomodado com sua marmita? Por quê? Porque ela representava tudo que ele não é. Humildade, simplicidade, autenticidade, coisas que dinheiro não compra. Elas conversaram por mais 1 hora. Carla contou sobre sua própria luta para criar 3 filhos sozinha, sobre os preconceitos que enfrentou, sobre como aprendeu que o valor de uma pessoa não se mede pela conta bancária. Ana, posso te dar um conselho? Claro. Para de procurar emprego igual a todo mundo. Como assim? Todo mundo que conhece sua história vai te ver como a grávida que foi humilhada pelo patrão. Isso vai te atrapalhar. Então o que eu faço? Usa essa história a seu favor. Ana franziu a testa confusa. Sua história virou viral, não virou? As pessoas comentaram nas redes sociais, criticaram o Eduardo. Era verdade. Vários vídeos da humilhação tinham circulado na internet. Milhares de pessoas haviam comentado, indignadas com a atitude do empresário. Ana havia se tornado, involuntariamente, um símbolo da luta dos trabalhadores humildes. E daí? Daí que tem muita gente que admirou sua postura, que viu dignidade onde o Eduardo viu fraqueza. Mas isso não me arranja emprego. Pode arranjar sim, tem empresário por aí que valoriza funcionário íntegro, humilde, trabalhador. Você só precisa encontrar as pessoas certas. Quando se despediram, Carla insistiu para dar a Ana uma marmita cheia de comida que havia preparado em casa. Não é caridade, ela disse, vendo a hesitação de Ana. É amizade. Ana aceitou, emocionada. Era a primeira vez em semanas que alguém a tratava com bondade genuína. Naquela noite, no quartinho apertado onde morava, Ana jantou a comida deliciosa que Carla havia preparado. Arroz, feijão,
frango refogado, salada. Comida simples, mas feita com carinho. Comida que sabia a cuidado, a dignidade preservada. Depois do jantar, ela lavou as duas marmitas, a amassada e a de Carla, e as colocou lado a lado na pia. Duas vasilhas que contavam duas histórias diferentes. Uma de humilhação, outra de solidariedade. Uma de crueldade, outra de amor. Pegou um papel e uma caneta e começou a escrever. Não sabia bem o quê, mas sentia necessidade de colocar para fora tudo o que estava sentindo. Escreveu sobre dignidade, sobre resistência, sobre a importância de não deixar que a crueldade dos outros definisse seu valor. Quando terminou, tinha 3 páginas de reflexões. Não eram perfeitas. Ana tinha apenas o ensino médio, mas eram sinceras, verdadeiras, tocantes. Releu o texto várias vezes e, pela primeira vez em semanas, sorriu. Talvez Carla estivesse certa. Talvez sua história pudesse ser usada a favor dela. Talvez a marmita amassada não fosse um símbolo de vergonha, mas de força. No dia seguinte, Ana digitou o texto num computador da Lan House da esquina e o postou nas redes sociais. Não esperava grande repercussão. Tinha poucos seguidores. Mas queria registrar seus pensamentos. Queria que ficasse marcado que ela não havia se deixado quebrar. O texto se chamava A Dignidade Não Se Amassa. Falava sobre a marmita, sobre o valor da comida simples, sobre a força dos trabalhadores humildes. Falava sobre não se deixar diminuir por quem tem mais dinheiro, sobre encontrar beleza na simplicidade. Em poucas horas, o texto foi compartilhado centenas de vezes. Depois, milhares. Pessoas comentavam, elogiavam, se identificavam. Mães trabalhadoras, domésticas, faxineiras, vendedoras. Todas viram na história de Ana um pouco de suas próprias lutas. E em seu escritório na Vila Olímpia, Daniel Moreira leu o texto 3 vezes seguidas. Ele havia acompanhado a repercussão do caso desde o primeiro dia, havia procurado informações sobre Ana, havia tentado encontrá-la. Agora, finalmente, tinha um caminho. Pegou o telefone e ligou para sua assistente. Márcia, preciso que você encontre o contato de uma pessoa para mim. Ana estava voltando da Lan House, ainda surpresa com a repercussão do texto, quando seu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Ana? Meu nome é Daniel Moreira. Eu li seu texto sobre a marmita. Podemos conversar? Ana parou no meio da calçada. O nome não lhe dizia nada, mas a voz soava séria, respeitosa. Sobre o que, senhor? Sobre uma oportunidade de trabalho. Posso te encontrar hoje? Ana sentiu o coração acelerar. Depois de tantas portas fechadas, alguém estava oferecendo uma chance. Claro, onde? Daniel sugeriu um café simples no centro da cidade, longe dos bairros sofisticados onde Ana havia sofrido humilhação. Quando chegou lá, 1 hora depois, ele já estava esperando. Daniel Moreira era diferente do que Ana imaginava. Usava roupas caras, sim, mas sem ostentação. Cabelos grisalhos, bem cortados, postura elegante, mas olhos gentis. Quando a viu chegar, se levantou educadamente e esperou que ela se sentasse. Ana, muito prazer. Obrigado por aceitar me encontrar. Prazer, senhor Daniel. O senhor disse que tinha uma oportunidade. Tenho, sim. Mas antes, posso te fazer uma pergunta? Claro. É porque você ainda carrega essa marmita? Ana olhou para a vasilha amassada em seu colo. Havia se tornado um hábito automático levá-la para todo lugar. Não sei bem. Acho que ela me lembra de quem eu sou. E quem você é? Ana pensou por um momento. Sou alguém que não se envergonha de suas origens, que come comida simples, mora em lugar humilde, mas não perde a dignidade por causa disso. Daniel sorriu. Foi exatamente essa resposta que eu esperava ouvir. Ele contou para Ana sobre sua própria história. Filho de uma empregada doméstica, havia crescido na periferia de Santos. Quando jovem, trabalhava numa padaria e levava marmita para o serviço. Um dia, aos 18 anos, foi humilhado por um cliente rico que debochou de sua comida e de suas roupas. Aquele dia mudou minha vida, Daniel explicou. Não porque me deixou revoltado,
mas porque me fez entender uma coisa importante. O quê? Que humilhação só funciona se você aceitar ser humilhado. Se você mantém sua dignidade, quem te humilha só se diminui. Ana sentiu um arrepio. Eram quase as mesmas palavras que havia dito para Eduardo. Eu vi sua humilhação naquele dia, Daniel continuou. Estava passando por acaso na frente do restaurante, vi tudo. O senhor estava lá? Estava, e fiquei impressionado com sua postura, com a forma como você reagiu. Por isso procurei você. Daniel explicou que era dono de uma rede de restaurantes populares chamada Sabor de Casa. 5 unidades em São Paulo, especializada em comida caseira a preços acessíveis. O público era formado por trabalhadores, estudantes, famílias de classe média baixa. É o oposto do mundo do Eduardo Sampaio, ele disse. Meu negócio é baseado em respeito, simplicidade, autenticidade. E onde eu me encaixo nisso? Tenho uma proposta diferente para você. Não quero te contratar como garçonete. Ana franziu a testa. Como o quê, então? Como embaixadora da marca. Embaixadora? Daniel explicou sua ideia. Ana se tornaria o rosto da campanha publicitária dos restaurantes. Sua história seria contada, sua marmita amassada seria o símbolo da marca. A mensagem seria sobre valorizar a comida simples, respeitar os trabalhadores humildes, celebrar a dignidade da simplicidade. Seria uma campanha revolucionária, Daniel disse animado. Em vez de usar modelos magras comendo salada, usaríamos uma mulher real, grávida, que realmente representa nosso público. Ana estava em choque. Mas, senhor, eu não tenho experiência com publicidade. Não precisa ter. Precisa apenas ser você mesma. E quanto seria o pagamento? Daniel mencionou um valor que fez Ana quase desmaiar. Era 3 vezes mais do que ganhava como garçonete. Só tem um detalhe, ele acrescentou. Qual? Você teria que usar sua marmita amassada em todas as campanhas. Ela seria o símbolo principal. Ana olhou para a vasilha em seu colo. O objeto que havia representado sua humilhação se tornaria símbolo de sua vitória. Posso pensar? Claro. Mas não demore muito. Quero lançar a campanha ainda este mês. Quando Ana chegou em casa, a cabeça fervilhava de pensamentos. Liga para Carla. Contou sobre a proposta, pediu conselhos. Ana, você está louca? É uma oportunidade única. Mas e se der errado? E se as pessoas rirem de mim? Algumas vão rir mesmo, mas outras vão se identificar. E essas são as que importam. Ana passou a noite pensando. Lembrou de todas as humilhações que sofreu, de todas as portas que se fecharam, de todas as pessoas que a julgaram pela aparência. Lembrou também das milhares de pessoas que comentaram seu texto, que se identificaram com sua história, que viram nela um pouco de suas próprias lutas. De manhã ligou para Daniel. Aceito. Tem certeza? Absoluta. Mas quero uma condição. Qual? Quero que parte da campanha seja dedicada a falar sobre preconceito contra grávidas no mercado de trabalho. Muitas mulheres passam pelo que passei. Fechado. A primeira sessão de fotos aconteceu uma semana depois, no estúdio mais simples que Daniel conseguiu encontrar. Nada de luxo exagerado, nada de sofisticação desnecessária. Ana chegou com sua marmita amassada, suas roupas simples, sua barriga de 9 meses. O fotógrafo, Marco, era um jovem de 30 anos acostumado a fotografar modelos profissionais. No começo, ficou confuso sobre como dirigir Ana. Pode sorrir mais? Assim está bom? Pode arrumar o cabelo? Ana se sentia desconfortável, artificial. Nada estava saindo natural. Para! Daniel interrompeu. Ana, esquece as câmeras. Me conta sobre a primeira vez que sua mãe te deu uma marmita para levar para a escola. Ana relaxou e começou a contar a história. Como tinha 8 anos, como ficou com vergonha dos colegas que compravam lanche na cantina, como a mãe explicou que comida feita em casa era feita com amor. Enquanto falava, Marco fotografava. Capturou o sorriso nostálgico, o brilho nos olhos, a forma carinhosa como Ana segurava a marmita. Agora fala sobre o dia que foi humilhada, Daniel pediu.
Ana contou sobre Eduardo, sobre a vergonha que sentiu, sobre como quase jogou a marmita fora. Marco capturou a dor, a indignação, a força silenciosa. E agora fala sobre o que a marmita representa hoje. Ana olhou para a vasilha amassada e sorriu. Hoje, ela representa resistência. Representa que eu posso ser humilde sem ser humilhada. Que posso ser simples sem ser inferior. Que dignidade não tem preço. As fotos dessa fala foram as mais bonitas da sessão. Ana segurava a marmita como se fosse um troféu, olhava para a câmera com segurança, irradiava uma beleza que não dependia de maquiagem ou roupas caras. Perfeito! Marco sussurrou, clicando sem parar. É isso aí. Quando terminaram, Daniel estava visivelmente emocionado. Ana, essas fotos vão mudar tudo. Vão mostrar para o Brasil inteiro que beleza real não está nas capas de revista. A campanha foi lançada 2 semanas depois. Outdoors, espalhados pela cidade, mostravam Ana com sua marmita, acompanhados da frase: "Comida feita com amor não precisa de embalagem fancy". Comerciais na TV contavam sua história, mostravam sua dignidade diante da humilhação. A repercussão foi imediata e intensa. A campanha Sabor de Casa explodiu nas redes sociais em 48 horas. O rosto de Ana, grávida e sorridente, segurando a marmita amassada, estava em todos os lugares. Outdoors, comerciais de TV, posts no Instagram, matérias de jornal. A hashtag Marmita Dignidade viralizou com milhares de mulheres postando fotos de suas próprias marmitas, contando suas histórias de superação. Mas nem tudo foram flores. Eduardo Sampaio contra-atacou no mesmo dia. Postou um vídeo em suas redes sociais chamado A Verdade sobre a Funcionária Oportunista. Nele, alegava que Ana era uma aproveitadora, que havia inventado histórias para se vitimizar, que estava usando a lacração para ganhar dinheiro fácil. Essa mulher trabalhou para mim por 2 anos, Eduardo dizia para a câmera, vestindo um terno ainda mais caro que o usual. Era preguiçosa, desorganizada, sempre com problemas pessoais. A demissão foi por justa causa, não por preconceito. O vídeo teve milhões de visualizações em poucas horas. Os comentários se dividiram entre quem apoiava Ana e quem acreditava na versão de Eduardo. Influenciadores famosos se posicionaram, formadores de opinião debateram. O caso virou manchete nacional. Ana assistiu ao vídeo em casa, sozinha, sentindo uma mistura de raiva e tristeza. Cada palavra de Eduardo era uma nova facada, uma tentativa de destruir tudo que ela havia construído. Daniel ligou 10 minutos depois do vídeo ir ao ar. Ana, você viu? Vi. Como está se sentindo? Como alguém que acabou de ser atropelada. Olha, podemos responder. Podemos processá-lo por difamação. Podemos... Não. Ana o interrompeu. Como não? Não vou me rebaixar ao nível dele. Não vou transformar isso numa guerra de egos. Daniel ficou em silêncio por um momento. Tem certeza? Absoluta. Minha resposta vai ser continuar sendo quem eu sou, com dignidade. Mas a pressão era intensa. Jornalistas ligavam a toda hora pedindo entrevistas. Paparazzi apareceram na porta de casa. Pessoas nas ruas a reconheciam e faziam comentários. Alguns positivos, outros cruéis. Olha a favelada que virou artista. Uma mulher disse alto no supermercado. Coitada, tão nova e já com essa vida. Outra comentou. Eu admiro a coragem dela. Uma terceira defendeu. Ana tentava manter a cabeça erguida, mas estava ficando cada vez mais difícil. A gravidez avançada deixava seu corpo mais pesado, seus hormônios mais alterados, suas emoções mais à flor da pele. Uma semana depois do vídeo de Eduardo, aconteceu o primeiro grande teste da campanha. Ana tinha que participar de um programa de TV ao vivo, defendendo a marca Sabor de Casa e contando sua história. Era a primeira vez que faria uma entrevista nacional. E se eu gaguejar? Ana perguntou para Daniel no camarim da emissora. Você não vai gaguejar. E se me perguntarem sobre o Eduardo? Você responde com a verdade. Simples assim. E se eu começar a chorar? Daniel segurou as mãos de Ana. Ana,
Você enfrentou uma humilhação pública grávida, sozinha, sem dinheiro. Você sobreviveu à falta de emprego, à falta de comida, à falta de esperança. Um programa de TV é moleza perto disso. Ana respirou fundo, ajeitou o vestido simples, mas elegante que Daniel havia comprado para ela e pegou sua marmita amassada, que agora a acompanhava para todos os compromissos profissionais. O programa era o Conversa Aberta, apresentado por Márcia Santos, uma jornalista famosa por suas entrevistas diretas e provocativas. O cenário era sofisticado, com poltronas de couro e uma vista panorâmica de São Paulo ao fundo. Nossa convidada desta noite, Márcia anunciou para as câmeras, é Ana Silva, a mulher que se tornou símbolo de resistência depois de ser humilhada por seu ex-patrão. Ana, seja bem-vinda. Ana entrou no estúdio carregando a marmita, sentou-se na poltrona e sorriu nervosamente para as câmeras. Havia 4 milhões de pessoas assistindo. Ana, vamos direto ao ponto, Márcia começou. Seu ex-patrão, Eduardo Sampaio, alega que você é uma oportunista, que está se aproveitando da situação para ganhar dinheiro. O que você tem a dizer? Ana sentiu o coração disparar, mas lembrou das palavras de Daniel. Verdade simples. Márcia, eu trabalho desde os 16 anos. Sempre mantive minha família com honestidade. Se aproveitar uma oportunidade depois de ser humilhada publicamente faz de mim oportunista, então aceito o rótulo. Mas algumas pessoas questionam. Por que você não procurou outros empregos em vez de virar garota propaganda? Procurei sim. Durante 3 semanas bati na porta de dezenas de estabelecimentos. A resposta era sempre a mesma. Grávida de 8 meses, não pode trabalhar. Ana mostrou a marmita para a câmera. Esta marmita representa 3 coisas para mim. De onde eu vim, quem eu sou e para onde quero ir. Não me envergonho de nada disso. Eduardo Sampaio diz que a demissão foi por justa causa. Eduardo Sampaio mentiu, Ana respondeu firme. E tem uma diferença entre nós dois. Ele precisa humilhar os outros para se sentir superior. Eu não preciso diminuir ninguém para me valorizar. A entrevista durou 40 minutos. Ana falou sobre sua infância humilde, sobre a luta para sustentar a família, sobre os sonhos que tinha para o filho que estava chegando. Falou sobre a importância de valorizar o trabalho simples, sobre respeitar quem ganha a vida com honestidade. Quando o programa terminou, as redes sociais explodiram. Respeito a Ana Silva se tornou trending topic. Milhares de pessoas elogiaram sua postura, sua sinceridade, sua dignidade diante das provocações. Mas também houve ataques, perfis falsos criados especificamente para atacá-la, mensagens cruéis sobre sua aparência, sobre sua condição social, sobre sua gravidez. Essa aí engravidou para não trabalhar, escreveu alguém. Favelada aproveitadora, comentou outro. Lugar de grávida é em casa, não na TV, disse um terceiro. Ana lia cada comentário como se fosse um soco no estômago. Daniel tentava convencê-la a parar de acompanhar as redes sociais, mas ela não conseguia. Era como uma ferida que ela insistia em cutucar. Por que você está fazendo isso consigo mesma? Carla perguntou numa visita. Preciso saber o que estão falando. Por quê? Isso vai mudar alguma coisa? Ana não soube responder. 2 semanas depois da entrevista, o estresse acumulado cobrou seu preço. Ana começou a ter contrações prematuras. Daniel a levou correndo para o hospital, onde ficou internada por 3 dias. Você precisa relaxar, o médico disse. O bebê está bem, mas seu corpo está pedindo descanso. Não posso relaxar, tenho compromissos, tenho... Ana, Daniel interrompeu. Você tem uma vida para preservar. 2 vidas, na verdade. Foi durante aqueles 3 dias de internação que Ana entendeu algo fundamental. Ela havia se perdido no meio de toda a polêmica, havia esquecido por que começou aquela jornada. Não era para ficar famosa, não era para provar nada para Eduardo ou para os haters da internet. Era para dignificar o trabalho humilde, para mostrar que toda pessoa merece respeito, independente de sua condição social. Daniel, ela disse na alta do hospital, quero mudar algumas coisas na campanha. Que tipo de mudanças?
Menos foco em mim, mais foco na mensagem. Quero que a gente use o dinheiro da campanha para criar um fundo de apoio a mães trabalhadoras. Como assim? Bolsas de estudo, creches, cursos profissionalizantes, coisas que realmente façam diferença na vida das pessoas. Daniel sorriu. Agora sim, você está falando como a Ana que eu conheci. O projeto foi lançado um mês depois. Fundo Marmita Solidária oferecia apoio a mulheres grávidas que haviam sido demitidas ou que não conseguiam emprego por causa da gestação. Em 2 semanas, 1.000 mulheres se inscreveram para receber ajuda. Isso é muito maior que uma campanha publicitária, Ana disse numa entrevista. É um movimento. Mas Eduardo Sampaio não ficou parado. Contratou uma empresa de marketing para atacar a reputação de Ana nas redes sociais. Perfis falsos se multiplicaram, espalhando mentiras sobre ela, tentando destruir sua credibilidade. Ela tem um caso extraconjugal com o Daniel Moreira, diziam alguns. O bebê nem é dela, é barriga de aluguel, inventavam outros. Ela é viciada em drogas, mentiam terceiros. Ana estava no limite, grávida de 9 meses, exausta da exposição, machucada pelos ataques constantes. Uma manhã, acordou decidida a desistir de tudo. Ligou para Daniel. Quero parar. Parar o quê? Tudo. A campanha, as entrevistas, a exposição. Não aguento mais. Daniel foi até a casa dela na mesma hora. Encontrou Ana sentada na cama, chorando, com a marmita amassada no colo. Ana, falta tão pouco. Pouco para quê? Para que eu tenha um colapso nervoso? Para que meu filho nasça em meio a essa guerra? Daniel se sentou ao lado dela. Você se lembra por que começamos isso? Por causa da humilhação. Não. Começamos porque você tinha uma mensagem importante para dar. Porque sua história podia ajudar outras pessoas. Ana olhou para ele através das lágrimas. E você acha que está ajudando? Veja só o que virou, uma guerra de egos, um circo midiático. Ana, você tem ideia de quantas mulheres já foram beneficiadas pelo Fundo Marmita Solidária? 500 mães que conseguiram trabalho, que voltaram a estudar, que tiveram suas vidas transformadas. Ele mostrou para ela uma pasta cheia de cartas. São depoimentos de mulheres que se inspiraram na sua história. Mulheres que estavam prestes a desistir e encontraram força em você. Ana leu algumas cartas. Histórias de superação, de mulheres que haviam enfrentado preconceitos parecidos, que haviam encontrado coragem para lutar pelos seus direitos. Minha filha, dizia uma carta, nasceu no dia em que assisti sua entrevista na TV. Quero que ela cresça sabendo que pode ser humilde sem ser humilhada. Você me ensinou, dizia outra, que dignidade não se mede pela conta bancária. Ana chorou, lendo cada depoimento. Não de tristeza, mas de emoção. Sua dor havia se transformado em esperança para centenas de pessoas. Você tem razão, ela disse para Daniel. A missão não acabou. Tem certeza? Absoluta. Mas quero fazer do meu jeito. Sem guerra, sem baixaria, com dignidade. Como? Ana olhou para a marmita amassada, depois para a barriga onde seu filho se mexia, impaciente para nascer. Quero organizar um evento, um grande encontro de mulheres trabalhadoras. Quero mostrar que somos muitas, que somos fortes, que merecemos respeito. Onde? Ana sorriu pela primeira vez em semanas. No mesmo lugar onde tudo começou, na frente do Bistrô Magnólia. O evento foi marcado para um sábado de manhã, 3 semanas antes da data prevista para o nascimento do bebê. Ana insistiu em organizá-lo mesmo contra a vontade de todos. Daniel achava arriscado para uma grávida de 9 meses. Os médicos recomendavam repouso, Carla temia pela repercussão, mas Ana estava decidida. Se vou parar de me expor depois que o bebê nascer, quero fazer isso da forma certa, ela argumentou. O encontro Marmita Solidária foi divulgado nas redes sociais como um ato de valorização das trabalhadoras brasileiras. Mulheres foram convocadas a levar suas marmitas, amassadas, novas, de plástico, de vidro, de alumínio, e contar suas histórias de luta e superação.
A prefeitura autorizou o evento, a polícia militar garantiu a segurança e empresas apoiadoras doaram estrutura. Palco pequeno, sistema de som, banheiros químicos. Nada muito sofisticado, mas suficiente para dignificar o encontro. Na véspera, Ana mal conseguiu dormir. Não era nervosismo, era ansiedade boa, a sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. Ela havia escolhido um vestido azul simples, confortável para a gravidez avançada, e separado a marmita amassada que agora parecia um talismã. Na manhã do evento, às 8 horas, Ana chegou à Rua da Consolação, onde ficava o Bistrô Magnólia, e encontrou uma fila de mulheres que se estendia por 2 quarteirões. Domésticas, faxineiras, vendedoras, cozinheiras, secretárias, professoras, enfermeiras, todas carregando marmitas, todas com histórias para contar. Meu Deus! Ana sussurrou para Daniel. Veio muito mais gente do que esperávamos. São mais de 2.000 mulheres, ele respondeu impressionado, e ainda estão chegando. Do outro lado da rua, o Bistrô Magnólia abriu pontualmente às 9 da manhã. Eduardo Sampaio havia chegado mais cedo, visivelmente irritado com o movimento em frente ao seu estabelecimento. Valentina estava ao lado dele, filmando tudo com o celular, provavelmente preparando novo ataque nas redes sociais. Ele está nervoso, Carla comentou, observando Eduardo gesticular agressivamente para os seguranças. Que fique nervoso, Ana respondeu. Hoje não é sobre ele, é sobre nós. Às 10 da manhã, Ana subiu no pequeno palco. O microfone captou o barulho da rua, o movimento dos carros, as conversas animadas das mulheres. Era um ambiente informal, urbano, real. Bom dia, Ana disse, e 2.000 vozes responderam em coro. Ela olhou para a multidão e sentiu uma emoção indescritível. Mulheres de todas as idades, cores, classes sociais, todas unidas por uma experiência comum. A luta diária para sustentar suas famílias com dignidade. Há 4 meses, Ana começou, eu fui humilhada nesta mesma rua por causa desta marmita. Ela ergueu a vasilha amassada e a multidão aplaudiu. Disseram que eu não tinha classe, que não tinha sofisticação, que não servia para trabalhar num lugar refinado. Mentira! Gritou alguém da plateia. E sabe o que eu descobri nesses 4 meses? O quê? A multidão respondeu. Que eles estavam certos. Um silêncio desconcertado tomou conta do evento. Ana sorriu. Eu realmente não tenho classe. Não a classe deles, baseada em humilhar os outros. Eu tenho a nossa classe, a classe trabalhadora, honesta, que constrói este país todos os dias. A multidão explodiu em aplausos e gritos de apoio. Eu realmente não tenho sofisticação. Não a sofisticação deles, que precisa pisar nos outros para se sentir superior. Eu tenho a nossa sofisticação, a de quem sabe dar valor ao que tem, quem trata todo mundo com respeito. As mulheres começaram a erguer suas marmitas como se fossem troféus. E eu realmente não sirvo para trabalhar em lugares que não me respeitam. Eu sirvo para lugares que valorizam meu esforço, minha dedicação, minha honestidade. Do outro lado da rua, Eduardo observava a cena com uma expressão entre raiva e incredulidade. As câmeras de TV que havia convocado para filmar mais uma palhaçada da aproveitadora, agora transmitiam ao vivo um evento que claramente fugia do seu controle. Ana continuou falando por 20 minutos. Contou sua história, falou sobre o Fundo Marmita Solidária, incentivou as mulheres a não aceitarem humilhações do trabalho. Mas o momento mais emocionante aconteceu quando ela convidou outras mulheres para compartilhar suas experiências. Uma faxineira de 50 anos subiu ao palco e contou como foi demitida depois de 20 anos de trabalho porque estava ficando velha demais para a função. Uma doméstica relatou como era obrigada a comer separada da família para quem trabalhava. Uma vendedora descreveu as humilhações que sofria de clientes que a tratavam como inferior.
Cada depoimento arrancava lágrimas e aplausos da plateia. Era um momento catártico, de cura coletiva, de mulheres que finalmente tinham espaço para falar sobre suas dores. Foi durante o 5º depoimento que aconteceu o inesperado. Ana sentiu uma contração forte e teve que se apoiar no microfone. "Ana, você está bem?" Daniel perguntou, subindo rapidamente no palco. "Estou... acho que é a hora", ela sussurrou. A multidão percebeu que algo estava acontecendo. Ana estava claramente em trabalho de parto, ali, no palco, no meio do evento. "Gente", ela disse no microfone com a voz trêmula, "acho que meu filho decidiu que também quer participar deste momento." A plateia riu nervosamente. Daniel já estava chamando a ambulância pelo celular. "Não", Ana disse, segurando o braço dele. "Ainda não. Ana, você precisa ir para o hospital. 5 minutos, só 5 minutos." Ela se aproximou do microfone novamente, respirando fundo entre as contrações. "Meu filho está nascendo agora, neste momento, cercado por 2.000 mulheres guerreiras", ela disse, com os olhos marejados. "Que símbolo mais bonito da nova geração que está chegando." A emoção tomou conta de todas as presentes. Muitas choravam abertamente, outras aplaudiam, algumas gritavam palavras de incentivo. "Quero que meu filho cresça num mundo onde o valor das pessoas não se mede pelo dinheiro que têm, mas pelo caráter que demonstram", Ana continuou, entre contrações cada vez mais fortes. "Quero que ele saiba que a mãe dele enfrentou humilhações, mas não se deixou quebrar, que transformou dor em luta, vergonha em orgulho, derrota em vitória." Nesse momento, uma contração mais forte a obrigou a se dobrar. Daniel e Carla a ampararam, enquanto a ambulância finalmente chegava. "Uma última coisa", Ana disse no microfone, já sendo conduzida para fora do palco. "Esta marmita amassada vai ficar aqui, neste palco, como símbolo de todas nós. Somos amassadas pela vida, mas nunca quebradas. Somos simples, mas nunca inferiores. Somos humildes, mas nunca humilhadas." Ela entregou a marmita para Carla e foi levada para a ambulância em meio a uma ovação ensurdecedora. 2.000 mulheres aplaudindo, chorando, gritando seu nome. Do outro lado da rua, Eduardo Sampaio assistia a tudo em silêncio. Sua expressão havia mudado completamente. Não era mais raiva ou desdém. Era algo que ele não sentia há muito tempo: vergonha. Valentina continuava filmando obsessivamente, mas Eduardo a ignorava. Ele estava vendo algo que não esperava: dignidade real. Uma mulher enfrentando a dor do parto sem perder a compostura, cercada por outras mulheres que a admiravam genuinamente. Era tudo que seu dinheiro nunca havia conseguido comprar: respeito verdadeiro. O bebê de Ana nasceu 3 horas depois, no Hospital das Clínicas. Um menino saudável de 3,5 kg, que ela decidiu chamar de Daniel, em homenagem ao homem que havia mudado sua vida. As imagens do evento e do nascimento de Daniel correram o mundo. A história da mulher que entrou em trabalho de parto defendendo a dignidade das trabalhadoras se tornou viral globalmente. Jornais internacionais noticiaram o caso, bloggers famosos comentaram, feministas do mundo inteiro elogiaram a postura de Ana. Mas para ela, nada disso importava tanto quanto o comentário que recebeu uma semana depois do parto. Era uma mensagem de uma das 2.000 mulheres que estiveram no evento. "Ana, minha patroa, viu sua fala na TV. Na segunda-feira, ela me pediu desculpas por me tratar mal e aumentou meu salário. Obrigada por me ensinar que eu mereço respeito." Eduardo Sampaio não conseguiu dormir na noite do evento. As imagens da multidão de mulheres, do discurso de Ana, do nascimento do bebê, se repetiam em sua cabeça como um filme em loop. Ele havia tentado diminuir Ana durante meses, havia atacado sua reputação, havia mobilizado recursos para destruir sua credibilidade. E o resultado havia sido o oposto do esperado. Ela estava mais forte do que nunca. Nas primeiras horas da manhã de domingo, Eduardo estava na academia de sua cobertura, tentando extravasar a inquietação numa corrida na esteira, quando Valentina apareceu com o tablet na mão. "Amor",
Você precisa ver isso, ela disse, mostrando a tela. Eduardo parou a esteira, suando, e olhou para o tablet. Era uma compilação das matérias internacionais sobre Ana. CNN, BBC, Le Monde, todos os grandes veículos mundiais haviam noticiado a história da mulher brasileira que defendeu a dignidade do trabalho enquanto dava à luz. E daí? Eduardo perguntou, tentando demonstrar indiferença. Eduardo, você está sendo mencionado em todos os textos, como o empresário cruel que humilhou uma grávida. Seu nome está sendo associado a preconceito, arrogância, abuso de poder. Eduardo pegou o tablet e leu algumas matérias. Era verdade. Sua imagem estava sendo destroçada mundialmente. Empresas parceiras já haviam começado a questionar contratos. O grupo de investidores europeus que negociava a compra de uma de suas empresas havia solicitado uma pausa nas negociações. Isso vai passar, ele disse, devolvendo o tablet. Sempre passa, mas não passou. Na segunda-feira, o conselho administrativo de sua holding convocou uma reunião de emergência. 15 homens de terno sentados numa mesa de mogno, questionando a exposição negativa que Eduardo estava trazendo para o grupo. Eduardo, precisamos conversar sobre sua imagem pública, disse Roberto Andrade, presidente do conselho. Minha imagem pública não afeta os negócios. Afeta sim. A rede francesa de hotéis cancelou a parceria. O banco suíço congelou os investimentos. 3 clientes corporativos rescindiram contratos. Eduardo sentiu o chão tremer. Eram milhões de reais em prejuízo. É só uma crise momentânea. Vai passar. Não vai passar, Eduardo. Não enquanto você continuar sendo visto como o homem que humilha gestantes. Mas eu tinha razão. Ela estava mal vestida, desproporcional para o ambiente. Eduardo, Roberto o interrompeu, você não está entendendo. Não importa se você tinha razão. Importa como você está sendo percebido. E você está sendo percebido como um vilão. A reunião durou 3 horas. No final, Eduardo recebeu um ultimato. Ou ele mudava radicalmente sua postura pública ou seria afastado da presidência da holding. Saiu da reunião furioso, mas também abalado. Pela primeira vez em anos, enfrentava consequências reais por suas ações. Não eram apenas críticas nas redes sociais, eram perdas financeiras concretas, ameaças ao império que havia construído. Naquela noite, sozinho na cobertura, Valentina havia viajado para Miami até a poeira baixar. Eduardo se pegou pesquisando sobre Ana na internet. Leu suas entrevistas, assistiu a seus vídeos, acompanhou a repercussão do Fundo Marmita Solidária. E pela primeira vez, tentou entender a perspectiva dela. Ana não havia mentido sobre sua história. Os registros trabalhistas confirmavam que ela era uma funcionária exemplar. Outros ex-funcionários do bistrô, em entrevistas anônimas, relataram que Eduardo realmente tratava mal os empregados de menor escalão. Mais perturbador ainda, Eduardo descobriu que sua própria mãe havia postado um comentário numa matéria sobre Ana. Essa moça me lembra de mim quando era jovem. Trabalhei como doméstica a vida inteira para dar condições para meu filho estudar. Ele se esqueceu de onde veio. A mãe de Eduardo havia morrido 2 anos antes. Era uma mulher simples, que realmente havia trabalhado como doméstica para custear os estudos dele. E ele havia se esquecido completamente dessas origens. Havia construído uma persona de superioridade que apagava seu passado humilde. Na terça-feira, Eduardo recebeu uma ligação inesperada. Era Daniel Moreira. Eduardo, aqui é o Daniel Moreira. Podemos conversar? Eduardo conhecia Daniel de nome. Um concorrente respeitado no mercado, conhecido pela ética nos negócios. Sobre o quê? Sobre a Ana, sobre você, sobre uma possibilidade de vocês resolverem essa situação de forma madura. Eduardo quase desligou na cara, mas algo o fez hesitar. Que tipo de resolução? Um encontro, você, eu e ela. Sem câmeras, sem imprensa, só uma conversa honesta entre pessoas adultas. Para quê? Para você entender quem é a Ana realmente e para ela entender que você também é um ser humano capaz de reconhecer erros. Eduardo riu amargamente.
Você acha que eu vou me humilhar para uma ex-funcionária? Não é humilhação, Eduardo, é maturidade. A ligação terminou sem definição, mas Eduardo não conseguiu parar de pensar na proposta. Na quarta-feira, a situação piorou. Sua ex-esposa, mãe de seus 2 filhos adolescentes, ligou furiosa. Eduardo, nossos filhos estão sendo zoados na escola por causa dessa história. Você precisa resolver isso. Como assim zoados? Os colegas estão chamando você de machista, de explorador. Eles estão com vergonha do pai. Essa foi a gota d'água. Eduardo podia aguentar prejuízos financeiros, podia lidar com críticas da mídia, mas saber que havia constrangido os próprios filhos foi devastador. Ligou para Daniel naquela mesma tarde. Aceito o encontro. O encontro foi marcado para o sábado seguinte na casa de Daniel. Ambiente neutro, informal, propício a uma conversa franca. Ana chegou primeiro, ainda se recuperando do parto, carregando o pequeno Daniel no colo. Eduardo chegou 15 minutos depois, visivelmente tenso. Ana, ele disse, cumprimentando-a formalmente. Eduardo, ela respondeu, sem hostilidade, mas sem calor. Daniel ofereceu café e os 3 se sentaram na sala de estar. O bebê dormia tranquilamente nos braços de Ana, alheio à tensão no ambiente. Eduardo, Daniel começou, por que você aceitou vir aqui? Eduardo respirou fundo. Porque preciso entender algumas coisas. Que coisas? Por que vocês me odiam tanto? Ana o olhou com surpresa. Nós não odiamos você, Eduardo. Como não? Vocês destruíram minha reputação, afetaram meus negócios. Nós não fizemos